sobrenatural em cada coração, em cada vida, em cada ouvinte nessa noite, neste culto de quarta-feira. Nós declaramos: Tu és bem-vindo, Senhor, seja bem-vindo. Seja bem-vindo na nossa casa. É o nosso desejo, Pai, te adorar em espírito e em verdade. Abrimos o nosso coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Entre
maravilhoso esse nome. Nós te adoramos, Jesus. Seja atribuído a ti todo louvor, todo louvor. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz, queridos irmãos. Preciosa é essa noite, quando podemos, diante do Senhor, abrirmos a sua palavra, buscando nele e na unção do seu Espírito ensino, doutrinação, graça, manifestação do poder dele sobre nós. E é assim que queremos compartilhar essa palavra. Quero incentivar você que está assistindo ao culto aí pelas redes sociais, que se inscrevam no canal da IB Paz, Campos dos Goitacazes. Uma alegria grande poder compartilhar esse tempo e essa palavra com os meus irmãos queridos. Saudade de todos, indistintamente, dos mais novos aos mais experientes, né? Grande abraço para você e que sua família seja repleta da graça abundante do Senhor Jesus. Vamos orar. Louvado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor, por esta noite privilegiada, quando o Senhor nos concede a oportunidade de abrirmos o seu texto sagrado e de adquirirmos dele, pela unção do teu Espírito, desafio, revigoração, restauração, fortalecimento da nossa fé. Pedimos que o Senhor nos instrua e nos abençoe, que cada família, Senhor Deus, que está agora interligada conosco, possa usufruir da tua presença, do teu poder, da manifestação da tua graça.
Ó Deus, abençoe o nosso povo, abençoe nosso município, nossa cidade, nosso estado, nosso país, em nome de Jesus. Quebra a maldição que foi imposta sobre nós. Ó Deus, com essa pandemia, suplicamos para que o Senhor esteja, ó Deus, deflagrando, que o Senhor esteja impedindo, anulando, cancelando, pela tua mão poderosa e pelos teus milagres, a ação desse vírus no nosso país. Ó Deus, que não haja, como tem sido pelo mundo afora, tantas pessoas ceifadas. Que o Senhor esteja derramando o teu poder, mostrando assim, Pai, não para nós, porque não precisamos disso para crer no Senhor, mas para aqueles que ainda não se firmaram, que ainda não te conhecem, possam ver, ó Deus, a manifestação do teu poder. Em nome de Jesus, ajuda-nos a achar na tua palavra, ó Deus, fortalecimento, porque a nossa força é a tua alegria. Rejuvenesça em nós a tua força, ó Deus, que é a tua alegria. Renova em nós a esperança, Senhor, renova em nós a nossa fé e nos dê, ó Deus, socorro presente na hora dessa angústia. Oramos por aqueles que carecem da tua poderosa mão, suplicamos, ó Deus, pela mamãe da Tatiana, por aqueles que estão se recuperando de cirurgias, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, ungindo os medicamentos para que surtam o efeito, ó Deus, desejado. Em nome de Jesus, queremos ouvir a tua voz e a tua instrução nessa noite. E assim, ó Deus, ansiosos te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, quero compartilhar com você, a partir do momento em que, no ato da leitura anual que estamos fazendo, eu me deparei com a história de um rei que me chamou muita atenção, que é o rei Ezequias, e eu queria compartilhar com você alguns ensinamentos da história do rei Ezequias, segundo Reis capítulo 19, quando o rei Ezequias tem o seu reinado desafiado, e assim nós vamos aprender algumas coisas. Eu já usei o texto e a história desse rei para falar sobre família, mas hoje eu quero mergulhar um pouco mais a fundo na história deste rei, que é uma referência de obediência a Deus. Rei Ezequias é uma referência de obediência a Deus. Ezequias significa o Senhor fortalece. O significado do nome Ezequias é o Senhor fortalece. Ele foi o 13º rei de Judá. A sua peculiaridade era que ele não só acreditava em Deus, mas ele confiava no Senhor. E isso é uma grande diferença, isso faz uma grande diferença, né? A gente acreditar e a gente confiar. E o rei Ezequias, então, era aquele que confiava em Deus. Você sabe qual é a diferença de acreditar e confiar? Por exemplo, uma história que a gente já ouviu várias vezes, né? Diz que uma pessoa, que é daqueles malabaristas de circo, espichou um cabo bem longo assim, né? E ele atravessava de um lado a outro, equilibrando naquele cabo. E as pessoas lá embaixo aplaudiam, né? Confirmando. E aí, daqui a pouco, ele veio e atravessou novamente com um carrinho de mão. E ele empurrava aquele carrinho de mão vazio. E aí, todo mundo aplaudiu. Tinha uma senhora que estava, né, ali aplaudindo e tal. E ele desceu e perguntou: você acredita que eu posso fazer isso? Ela disse: eu acredito. Você acredita que eu posso fazer isso, isso e isso em cima desse cabo? Ela disse: acredito. E aí ele foi lá e atravessou com o carrinho de mão mais uma vez, e agora ele desceu com o carrinho de mão e falou assim: já que você acredita tanto em mim, agora eu vou atravessar esse carrinho de mão com você dentro do carrinho. Você acredita? Ela falou assim: eu não confio. É diferente
né? Entre você acreditar e entre você confiar. A confiança tem a ver com aquilo que nós entregamos, né? Confiança tem a ver com entrega, porque confiar, na verdade, é descansar. Confiar é descansar. Eu quero incentivar você nesse período, né, crítico da nossa história, vamos viver ainda algumas demandas para frente, a confiar no Senhor, né? Porque a Bíblia nos garante em várias etapas, em vários textos, em várias histórias, o como e quanto o Senhor é fiel. Porque é bom a gente crer, mas somente acreditar não basta, temos que confiar. O rei foi um importante líder militar e ele consertou os buracos, as brechas dos muros da cidade de Davi, porque ele era então reparador de brechas, né? E eu aproveitei essa palavra porque eu me lembrei do texto de Isaías, capítulo 58, verso 12, que diz: seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, reparador de brechas, restaurador de ruas e moradias. Em nome do Senhor Jesus, a palavra profética que vem para mim e para você nesta noite, essa precisa ser uma delas. Para sermos assim como o rei Ezequias, primeiro, obediente, ele era também um reparador de brechas, reparador de buracos, né? Conta-se uma história que havia uma cidade que era fortificada. Uma cidade fortificada é uma cidade que tem aqueles muros altos, assim como Jerusalém era, né? E em determinada noite, toda noite aquele portão era fechado para poder proteger o povo, proteger a cidade, né? E certa noite uma pessoa ficou do lado de fora, né? O portão se fechou e depois que o portão se fechasse, a noite não abria mais por conta do risco que era grande de invasão. Aquela pessoa que teve que dormir, então, do lado de fora da cidade. Como ele ficou a noite toda fora da cidade, ele descobriu que ali perto tinha um rio, né? E foi, então, passar a noite ali na beira do rio pescando. E qual foi a sua surpresa? Ele pescou peixes enormes. E ele descobriu então que naquele rio, à noite, dava muito peixe. E como as cidades fortificadas, do lado de dentro, as casas eram construídas com fundo para o muro, né? Então, o muro era a parede de fundos das casas. Aquele pescador noturno, como ele não podia sair pelo portão, ele então tirou uma pedra que fazia o bloqueio do muro, né, que era o muro da cidade, que era a parede da casa dele. E ele então deslocou uma pedra e toda noite ele tirava aquela pedra, saía, pescava, trazia peixe e colocava a pedra no lugar. E um determinado amigo chegou na casa dele, sentiu o cheiro de peixe e falou: da onde vem esse peixe? Ele disse: olha, eu vou te confessar, eu vou te contar. Acontece isso, isso, isso. Contou para ele que toda noite ele fazia isso. Agora aquele amigo também passou a pescar. À noite também tirou uma pedra do muro da cidade. Só que aquele amigo também tinha outro amigo, que tinha outro amigo. Enfim, chegou um determinado momento que toda a parede daquele forte estava furado. E uma determinada noite o inimigo veio e descobriram que aquelas paredes estavam abertas e entraram por ali e aquela cidade foi saqueada. Esses valores da nossa vida, os valores de Deus, são valores que nos protegem, né? Os valores e os princípios de Deus protegem o rimo da nossa casa, da nossa família. E muita gente tem negociado princípios e valores, e é como se abrisse buracos nas suas
paredes de proteção da sua casa e daqui a pouco está tudo perdido. Foi o que aconteceu com a família, né? Foi o que aconteceu também com determinado espaço da igreja, em que foi invadido, perdendo-se alguns valores e princípios, porque foram negociados, né? Então Ezequias era esse reparador de brechas, né? Porque ele, inclusive, dentro da sua história, confiava no Senhor. E ele mandou também, nesse período, construir um arqueduto subterrâneo, cavado nas pedras, do tamanho de 550 metros, que era a maneira de se captar água para dentro da cidade. Até hoje, você pode visitar lá em Jerusalém, tem lá aquele arqueduto, né, de Ezequias, que traz a água lá da fonte, passa pela cidade, irriga toda a cidade e vai até o poço de Siloé. Né? Ali no poço de Siloé, então, é onde aquela água é acumulada. Foi Ezequias que fez, até hoje está registrado isso lá como um dos atos, né, da sua administração. Ele protegeu também as fontes, porque ele chegou à conclusão seguinte: quando a água que vem externa, no momento de guerra, se os seus inimigos descobrissem, e assim sempre faziam, de onde entrava a água da cidade, né, os inimigos cercavam a cidade, né, contaminava a água que entrava para a cidade, com pouco tempo aquele povo todo estava doente ou sem água e se entregava, e então o inimigo vencia. Então Ezequias, que era muito sábio, ele fez um arqueduto por dentro da pedra, cavou, trazendo a água da fonte, sendo impossível então dos inimigos contaminarem essa água. Então ele também ele mandou construir, porque ele também foi o cuidador das fontes, né? Então, nós temos algumas preciosidades nesse texto, né, que traz para mim e para você ensinamentos muito bacanas, que é a reparação das brechas, que é o zelo pelas fontes. E olhando o texto sagrado, Provérbios capítulo 4, verso 23, a Bíblia diz assim: sobretudo o que se deve guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então as fontes, elas precisam ser bem tratadas, bem cuidadas, e é isso que o texto nos ensina, né? Provérbios 25, 26 também diz assim: como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Como fonte contaminada ou nascente poluída, que não serve para nada, assim é o justo que fraqueia diante do ímpio, né? Ezequias era esse homem, ele não fraquejava diante do ímpio, né? Esse tanque de Siloé, onde a água que ele fez o arqueduto, era aquele mesmo poço que Jesus, quando entrou em Jerusalém, encontrou-se com um cego, né, de nascença, e Jesus então cuspiu no barro, fez lama e colocou nos olhos daquele cego e disse assim: agora vá se lavar no tanque de Siloé. Então é esse tanque, né? Foi ali que aconteceu esse milagre. No texto de 2 Reis, capítulo 19 e 20, e também no capítulo 30 e 31 de 2 Crônicas, conta a história desse rei. Ezequias foi um dos poucos reis que temeram e serviram ao Senhor de todo o coração. Foi um dos pouquíssimos. Não houve antes dele igual, e não houve depois dele também igual. 2 Crônicas, capítulo 31, verso 20 e verso 21, diz assim: foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo o que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso
prosperou. No período de seu governo, o povo mais poderoso da terra eram os assírios, cujo rei era Senaqueribe. E este rei mandou um aviso, uma ameaça para Ezequias, e nessa ameaça constituía também insultos ao Deus de Israel. O interessante é, e quando você vê o coração do rei, é que o que mais irritou, o que mais tirou Ezequias do sério foi aquilo que o rei Senaqueribe falou a respeito de Deus. Não foi o fato de ameaçar entrar em Judá, não foi o fato de se autoproclamar mais poderoso do que Ezequias, não foi o fato da ameaça em si de derrotar os seus soldados, não. O que mais afligiu o coração de Ezequias foi exatamente o vilipendiar daquele rei em relação a Deus. A injúria era de que Deus era como os ídolos dos povos, obra das mãos humanas, e que seria incapaz de ajudar Israel contra eles. Essa era a injúria. Foi isso que irritou muito Ezequias, né? Segundo Crônicas capítulo 32, verso 19 e 20, a Bíblia diz assim: referia-se ao Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obra das mãos dos homens. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. A Bíblia diz que na afronta de Senaqueribe, naquele primeiro momento, Ezequias, por sua vez, em estado pleno de indignação, buscando, está irritado com aquela afronta de Senaqueribe. E o interessante é que a atitude dele chama a atenção da gente, porque a ameaça era de morte. Porque o rei Senaqueribe era poderoso, sim, assim como nós hoje temos a ameaça desse vírus, né? Talvez lá em Ezequias fosse pior. Era uma ameaça real, né? Mas ele não quis revidar, ele não questionou, ele não ameaçou, ele não chorou. Ezequias virou-se, chamou Isaías e orou. Ele orou. É aí que está o segredo da vitória desses homens de Deus. Quanto Ezequias confiava no Senhor. Por sua vez, o seu estado de indignação ora ao Senhor, buscando a demonstração do seu poder. Segundo Reis capítulo 19, verso 14 ao verso 17, Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus, sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e os seus territórios um deserto. O primeiro aprendizado que nós temos aqui, nessa afronta que o rei recebeu através de Senaqueribe, é que nós precisamos ter mais cuidado, mais zelo com o nome do nosso Deus. Nós precisamos observar. Quero chamar a sua atenção para isso. Não permita que Deus, o nosso Jesus, seja vilipendiado, desonrado por outras pessoas, sem que você se posicione, sem que você tenha sabedoria e sem que você seja manso. Ou seja, mesmo sendo manso, sendo sábio, posicione-se biblicamente. Porque muita gente, às vezes, nós
abrimos mão de um debate, abrimos mão de uma conversa, porque às vezes a gente não quer incomodar, porque às vezes a gente não quer se estressar, porque às vezes a gente não quer ser o ponto de tensão daquele lugar, de atenção daquele lugar. Se posicione. Ezequias, quando teve de Senaqueribe o vilipêndio, de rogar maldição contra o seu Deus, ele então se irou e orou e pediu a Deus para que liquidasse Senaqueribe. Evidentemente que nós não vamos orar e pedir a Deus que liquide os nossos parentes que não são crentes, mas nós vamos em amor, com sabedoria, nos posicionarmos e dizer palavras que a Bíblia diz. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você cita a palavra no coração das pessoas que estão te afrontando, e muitas vezes é o próprio Satanás que o faz, aquela pessoa recebe essa palavra e a própria palavra de Deus por si só começa a ecoar no coração daquela pessoa. Então, cuidado, aprenda mais da Bíblia, se posicione em relação, eu sou crente sim, eu tenho honra e o privilégio de ser servo do Deus Altíssimo. Mandaram para mim um vídeo essa semana, de uma história bem interessante, né, que uma pessoa perguntou para outra pessoa, quem você é? E aí aquela pessoa disse assim, eu sou advogado, eu sou médico, aí ele perguntou, o que mais? Eu sou isso, eu sou aquilo, e começou a falar aquilo que ele fazia, e ele continuou perguntando, só isso? E tudo que a pessoa falava, ele falava, mas só isso? E tudo que a pessoa falava, ele dizia, mas só isso? Chegou um determinado momento que a pessoa não tinha mais argumento, ele disse, só isso? E aí quando chegou no final, a pessoa disse, eu sou cristão. Aí ele disse assim, então, você deixa a sua parte mais importante como identidade para o final, porque primeiro buscai o reino de Deus. Antes de qualquer coisa, você é cristão. Eu sou cristão, meu nome é Haroldo Dias Félix, eu sou pastor, eu sou casado, eu tenho filhos. Antes de tudo, eu sou de Cristo. Um hino antigo, né, que a gente cantava. Eu sou de Jesus, aleluia. Eu sou de Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Antes de tudo, você é cristão, tem a sua identidade emblematizada como cristão. Não permita que o seu Deus seja, então, desrespeitado, mas não precisa ser arrogante, basta ser bíblico, tenha sabedoria e tenha mansidão. O segundo aprendizado, quando nós negamos muitas vezes o nosso Deus, não brinque com os nomes de Jesus, não brinque com o nome de Deus. Tem muita gente que gosta de fazer pegadinha, brincadeira com o nome do Senhor. Tenha temor ao Senhor, o nome dele é santo, o nome dele é puro, o nome dele é grande, o nome dele é tremendo, ele é Senhor, ele não é você, ele é Deus soberano, e ele é o nosso Deus. O nosso coração precisa estar submisso a ele, porque esta era uma das características de Davi, de Moisés, do próprio Ezequias, né? A característica principal, parece que aquilo que mais chamava a atenção de Deus na vida desses homens, era o quanto eles temiam a Deus. E quando nós tememos a Deus, nós não agimos porque na verdade, assim, tem certas pessoas que brincam tanto com o nome do Senhor, que quase que vilipendia, do mesmo jeito que Senaqueribe fez. Não brinque com isso, trate o Senhor como o Senhor, ele é seu Deus, ele é nosso Deus, ele é soberano Pai. Nós o negamos quando permitimos que a nossa vida seja afastada dele, quando não lemos, quando não cantamos, quando não adoramos, quando não pregamos, quando não oramos, a gente está negando também ao Senhor.
Uma outra coisa que nós aprendemos aqui é que quando negamos é quando não colocamos em prática aquilo que nós sabemos. É um privilégio muito grande sermos cristãos e muitas vezes nós escondemos conhecimento. Compartilhe, a palavra do Senhor, ela é chamada de boas novas. Quando você abre a sua boca para proferir das boas novas, significa que as novas são boas e vão chegar no coração das pessoas como uma notícia alegre, uma notícia de refrigério, uma notícia de fé. Você que é cristão, nós que somos cristãos, precisamos transportar na nossa boca, no nosso viver, uma palavra de fé, porque Ezequias era esse cara. E em terceiro lugar, negamos quando fugimos diante de um chamado que Deus já tem para nós. Olha para mim, você que está me ouvindo agora, Deus tem um chamado para você, você sabe desse chamado, e até hoje você tem corrido, você tem escondido dele. E às vezes o chamado é para você fazer coisas simples, mas é um chamado e você está se negando. E Deus está me chamando a atenção agora para dizer isso para você. E esse vídeo vai chegar a você, porque Deus está falando com você especificamente, como um dia Ele falou comigo. Ele pode te chamar para ser um professor de escola bíblica, Ele pode te chamar para ser o faxineiro da igreja, Ele pode te chamar para trabalhar no som, Ele pode te chamar para ser um pastor, Ele pode te chamar para ser um professor, Ele pode te chamar para muitas coisas, mas não renegue o chamado de Deus. Mateus capítulo 10, verso 32 a 39, diz assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, filho contra a mãe, e nora contra a sogra. Os inimigos do homem serão da sua própria família. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Ei, prioridade do seu tempo não é o seu trabalho. Prioridade do seu tempo não é a sua família, prioridade do seu tempo é servir ao Senhor. E aí, servindo ao Senhor, você vai servir junto com a sua família, você vai servir no seu trabalho, você vai andar com Deus onde você for. A Bíblia diz que José foi um referencial, era um homem, que Deus andava com ele. A Bíblia fala que onde José estava, o Senhor abençoava José. Então, tudo que ele fazia, ele ia em nome do Senhor. E é isso que nós precisamos também. Não podemos esquecer que a dispensação naquele momento era uma dispensação da lei. Por isso, Ezequias orou e pediu para Deus ripar Senaqueribe, Claro que nós não vamos fazer isso hoje, mas pedir até ao Senhor que nos dê graça para suportar muitas vezes as pessoas que estão afrontando o nosso Deus. Ezequias reinou sobre Judá durante 29 anos, ele buscou a santificação do povo, ele removeu altares, postes, ídolos, purificou o templo e restabeleceu o culto a Deus. Nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, restabeleça, reorganize, limpe o seu altar. Limpe o seu altar. Eu estou falando para pessoas aqui agora, que os seus altares estão cheios de outros deuses. Limpe o seu altar. Porque foi isso que Ezequias fez. Ele tirou, ele renovou. O povo estava afastado de Deus, porque desde dos últimos reis que foram passando por Israel, cada rei que chegava, ele se juntava e permanecia um tipo de idolatria. No momento que Ezequias assumiu, aqui estava cheio de idolatria. E aí nós vemos aqui o texto dizer
que ele purificou o templo, restabeleceu o culto a Deus. Isso você vai ler lá em 2 Crônicas 29, de 3 a 30. Guardou os mandamentos da lei, se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. A sua vida se tornou referência de fé e obediência. Era tão grande que antes dele e depois dele não houve tal declaração a respeito de reis. Em 2 Reis 18, de 3 a 6, diz assim: ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor, removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Ele derrotou os filisteus e sofreu forte opressão dos assírios. Ou seja, ele tinha uma vida tribulada, mas também uma vida de fé. Talvez você esteja vivendo isso, vida tribulada, mas é nesse momento que nós temos o teste da fé. A vida de Ezequias também não era fácil. Deus lhe deu livramento sobrenatural ante a ameaça do rei Senaqueribe. Entre os 30 e 40 anos, ele adoeceu e morreria, né? O profeta chegou para ele e disse que ele morreria. Sabe o que Ezequias fez? Novamente, virou o rosto para a parede, diz a Bíblia, e orou. Rapaz, era só aquele homem ser afrontado, era só ele ser desafiado, era só ele sofrer um grande ataque, que sabe o que ele fazia? Orava. Ele orava. E o meu tom de voz cai, sabe por quê? Porque a oração, ela desfaz medo, ela desfaz incertezas. A oração refaz a fé. A oração reconecta você com Deus. O canal, o nosso Wi-Fi não pode estar desligado do Wi-Fi de Deus. Nossa sintonia é a submissão a Deus. Se ajoelhe toda noite antes de dormir. Se ajoelhe toda manhã antes de se levantar e coloque a sua vida, seus temores, seus desafios diante de Deus. Faça tudo, mas antes de tudo faça a oração. Ore. E esse não é um texto exclusivo para falar sobre oração, mas a vida desse homem nos remete a isso. Ele orou novamente e agora Deus lhe acrescenta 15 anos de vida. No final da vida, ele se sentiu um pouco soberbo ante ao seu poder material, porque ele angariou muitos bens. Mas logo a seguida, ele se arrepende e se alinha novamente com Deus. Segundo Reis 20, de 12 a 19. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seu armazém, a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, e seu arsenal, e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia.
nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é essa palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. O legado de Ezequias, o legado de vitória dele, então, para a gente resumir e encerrar a nossa palavra, é submissão, reverência a Deus, constante e imutável. Submissão e reverência a Deus era constante e imutável. Era uma coisa que Ezequias não negociava. Ele limpou o altar, descontaminou o povo de sua idolatria. Interessante é que quando o povo estava andando pelo deserto, o povo começou a reclamar com Moisés, choramingar com Moisés, mesmo sendo cuidado por Deus. E Deus se irou e mandou algumas serpentes para o meio do arraial. E a Bíblia diz que as serpentes picavam as pessoas e as pessoas morriam. E morreu muita gente nesse período. Aí eles foram novamente a Moisés e pediram a Moisés para Moisés orar e interpelar a Deus, porque as cobras estavam matando todo mundo. E aí então Moisés veio e falou com Deus. E Deus falou com Moisés assim: olha, levanta uma haste de bronze, faz uma serpente de bronze e coloca nessa haste, e todas as pessoas que forem picadas, quando olharem para essa haste, vão ser curadas. E foi assim que aconteceu. Moisés obedeceu, só que o tempo passou, aquele sinal que Deus estava ensinando ao povo a crer no poder da sua própria mão, aquele sinal se tornou um ídolo. E o povo de Israel começou a idolatrar aquela serpente, e tanto que nesse momento de Ezequias, anos e anos depois, o povo ainda adorava a serpente de bronze, que tinha esse nome estranho aqui, que é Neustã. Era o nome da serpente, um ídolo. No final da sua vida, então, Ezequias se tornou soberbo, mas depois se arrependeu, limpou o altar, descontaminou o povo da sua idolatria, encorajou o povo por meio da submissão e fé. Ezequias, como líder, foi fiel nos dízimos e nas ofertas, ensinando o povo a assim seguir o seu exemplo. Em 2 Crônicas 31, de 3 a 10, diz assim: o rei contribuía com os seus bens pessoais dele para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das luas novas, das festas fixas, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse ao sacerdote e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo o que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo, era uma grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá, que viviam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas, dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. Começaram a fazer isso no 3º mês e terminaram no 7º, ou seja, 4 meses só de oferta. Quando Ezequias e os seus oficiais chegaram e viram as pilhas de ofertas, louvaram ao Senhor e abençoaram Israel, o seu povo. Ezequias perguntou ao sacerdote e aos levitas sobre essas ofertas. O sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok, respondeu:
Desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo e esta é a grande quantidade que sobra. Quem confia no Senhor, mesmo que ganhe pouco, sobra. Sobra. É o que o texto está dizendo para nós. Quem crê, confia, entrega. Quem não crê, não confia, rouba. Por isso que nós fazemos o ofertório aqui. Eu sempre dou uma palavra de incentivo, porque na verdade, tem gente que fala assim, o pastor que está precisando de dinheiro. Não. É a sua obediência que trará sobre você a bênção da prosperidade. A palavra diz isso. Porque eu também sou dizimista. Eu também faço o meu dízimo, né? E as minhas ofertas. E você está sendo convocado, assim como Ezequias também, a sê-lo. Outra coisa, ele orou com responsabilidade e com intimidade de filho para pai, quando ele teve a sua morte decretada, e usou os argumentos que só se usa quem fala sem máscaras com Deus. Ezequias reconhecia a soberania, santidade e o poder de Deus. Ezequias reconhecia a soberania, santidade e o poder de Deus. Por isso teve livre acesso ao Pai. Ele expunha corajosamente a sua fé perante o povo. Segundo Crônicas 32, de 1 a 8, é o último texto que eu quero ler com você. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá, sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes dos exércitos sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Assíria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos de quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o milo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Aleluia. Eu quero trazer para você essa palavra. Quero trazer para o nosso tempo essa palavra final do rei Ezequias. É uma palavra de despertamento. Sejam fortes, corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa da pandemia, por causa das suas lutas, por causa do desemprego. O nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele está conosco. A sua vara e o seu cajado nos protege, nos guia e nos consola. Que essa palavra possa alcançar seu coração, enchendo e renovando com a mesma alegria com que o povo saiu da presença de Ezequias. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Quero dizer para você que o Senhor está com a sua mão estendida sobre nós. Tudo que acontecer conosco, seja para louvor e glória do nome do Senhor. E tudo que acontecer comigo e com você, seja para aprendizado.
Mas Deus não vai te abandonar. Deus não nos abandona. Talvez vivamos momentos de muito mais lutas do que pensamos, mas é nesses momentos que a nossa fé cresce. É nesse momento que o nome do Senhor é mais glorificado em nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te dê estratégia, unção, graça, mas acima de tudo, ponha em ordem a sua fé. Ponha em ordem, restabeleça o seu altar de adoração. Faz tempo que você não dobra o seu joelho em adoração na presença do Senhor. Faz tempo que você não chora na presença do Senhor. Faz tempo que muitas coisas não acontecem. Esse é o momento. O Senhor está nos chamando pela vida desse homem a nos dizer e nos mostrar que as lutas que estamos vivendo e que vamos viver nem sequer iguala às lutas que esse homem, que esse rei tinha, e ele só confiava no Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Fique todos na paz do Senhor. Porque Ele é o único Deus verdadeiro, não como os outros, feitos pelas mãos dos homens, mas é o Criador dos céus e da terra. Senhor, as palavras de afronta, escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra mim. Se levanta para intimidar, dizendo que o Senhor não me livrará. Ele é o teu Deus.